Olá, pessoal! Hoje nós teremos uma aula sobre razão, proporção e regra de 3 simples. Eu precisei dividir esse vídeo em duas partes, tá? Essa é a parte 1. Não se assustem com a minha voz, é porque realmente eu estou muito gripada, tá bom? Vamos começar? Preparados? Então já! Complete a seguinte tabela: uma moto, quantidade de motos e quantidade de rodas. Tem de 1 a 6 motos e cada moto tem 2 rodas. Se uma moto tem 2 rodas, 2 motos têm 4 rodas. 3 motos, 6 rodas. 4 motos, 8 rodas. 5 motos, 10 rodas. 6 motos, 12 rodas. Agora, se a minha tabela for uma quantidade de carros, qual vai ser a quantidade de rodas? Cada carro tem 4 rodas. 2 carros, 8 rodas. 3 carros, 12 rodas. 4 carros, 16 rodas. 5 carros, 20 rodas. E 6 carros serão necessárias 24 rodas. Vamos usar as nossas tabelas e responder as seguintes perguntas. José é mecânico e quer construir carros. Quantas rodas ele vai precisar se ele quiser montar 5 carros? Então, a gente vai lá na tabela de carros, que é essa aqui, e vai procurar 5 carros. 5 carros, tá aqui. Se eu quero saber quantos são 5 carros, quantas rodas eu tenho, eu preciso de 20 rodas. Perfeito. Tá. Observe que eu tenho um conjunto de rodas aqui. A gente vai usar ele agora. O mesmo conjunto de rodas, e aí eu me pergunto: você consegue com essas rodas fazer o seu trabalho? Eu preciso de 20. Aqui eu tenho 20 rodas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 11, 22. Sim. Que conta você pode usar para resolver esse problema? Eu tenho 5 carros e cada carro tem 4 rodas. Então, que conta eu posso usar? Tem duas que eu posso usar, mas uma é mais apropriada. Qual seria? 4 vezes 5. Isso mesmo. 4 vezes 5. Perfeito. Vamos lá. Nossa tabela, e ele pergunta. Ele também quer montar 6 motos, mas ele só tem essa quantidade de rodas. Olha a quantidade que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodas. Quantas rodas faltam para completar seu trabalho? Para isso, eu preciso descobrir quantas rodas ele precisa para 6 motos. Vou lá na minha tabela, olho em 6 motos, ele precisa de 12 rodas. Ele só tem 7. Quantas faltam? 5 rodas. Para montar 6 motos, necessitam de 12 rodas no total. Perfeito. Vamos exercitar um pouco. Analise as tabelas de situações a seguir e selecione apenas uma opção que corresponda à proporcionalidade direta ou inversa. Então, eu tenho os meus selos aqui de direta e inversa. Primeiro, vamos falar sobre o que é direta e o que é inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando, se eu aumento um elemento, eu estou aumentando
todos os outros elementos. Quando eu estava explicando para vocês proporcionalidade, eu falei só da diretamente proporcional. Eu citei o exemplo do bolo. Com um bolo, eu preciso de 3 ovos. Para fazer 2 bolos, eu preciso de 6 ovos. Ou seja, se eu aumento a quantidade de bolos, eu aumento a quantidade de ovos necessários para fazer. A mesma coisa se dá com a proporcionalidade direta. Qualquer elemento que eu aumente, os outros vão estar aumentando. Já na inversa, ocorre exatamente o contrário. Eu tenho uma magnitude, uma unidade, algum elemento, que conforme eu aumento esse elemento, o outro vai diminuindo. A gente vai entender melhor isso com os exercícios, mas se eu aumentar e ao mesmo tempo ocorrer uma diminuição conforme for aumentando alguma magnitude, alguma unidade, alguma coisa, isso é inversamente proporcional. Vamos analisar alguns casos, tá? Por exemplo, em saúde, a quantidade de bactérias salmonelas que se multiplicam em um doente por hora. Então, eu tenho uma tabela aqui, tá? É como a salmonela se comporta. Tá aqui a bactéria para vocês. Em 1 hora, eu tenho 8 bactérias. Em 2 horas, eu tenho 16 bactérias. Em 3 horas, eu tenho 24 bactérias. Em 4 horas, eu tenho 32 bactérias. Em 5 horas, eu tenho 40 bactérias. Em 6 horas, eu tenho 48 bactérias. O que a gente consegue observar aqui com relação às situações e às unidades? Conforme as horas vão passando, as salmonelas, as bactérias, elas vão aumentando ou vão diminuindo? Conforme as horas aumentam, a quantidade de bactérias aumenta também. Então, está ocorrendo um aumento nas horas, mas também um aumento na quantidade de bactérias. Por isso que nós podemos dizer que ela é diretamente proporcional. Um outro caso, em segurança. Em Marmonópolis, a Secretaria de Segurança constatou que o número de roubos por noite em residências naquela cidade teve comportamento determinado pelo número de duplas policiais em serviço. Vamos ver como é que foi o registro da Secretaria de Segurança. Conforme eles tinham 4 pares de policiais, ocorreram 18 roubos. Agora, quando eles colocaram 8 pares de policiais, ocorreram 9 roubos. E quando eles colocaram 12 pares de policiais, ocorreram 6 roubos. Vamos observar o que acontece com as magnitudes, com os elementos da situação. Conforme eu aumento os pares de policiais, o que acontece com os roubos? Eles diminuem ou eles aumentam também? Nesse caso aqui, eles estão diminuindo, certo? Os larápios vão sendo pegos com mais facilidade. Caso isso ocorra, ou seja, eu aumento a quantidade de policiais e os roubos vão diminuindo, eu estou aumentando uma quantidade para diminuir outra. Isso é inversamente proporcional. Mais uma situação aqui, tá, gente? Nossos selinhos no transporte. O trem com a rota Rios-Félix tem o tempo em minutos para chegar ao seu destino, dependendo do número de paradas que faz no caminho durante o passeio. Então vamos ver. Conforme ele faz 4 paradas, ele demora 35 minutos. Se ele fizer 8 paradas, ele demora 70 minutos. E se ele fizer 12 paradas, ele demora 105 minutos. Bom, primeira pergunta é: conforme eu aumento as paradas, o tempo para chegar em Félix aumenta ou diminui? Aumenta. Então, se eu aumento as paradas, também aumentam os minutos para chegar em Félix. Então, está tendo um aumento nas duas magnitudes, nas duas unidades. Se está havendo um aumento nas duas unidades, isso significa que elas são diretamente proporcionais. Mais uma situação.
Um senhor que vende laticínios carrega seu caminhão todas as manhãs e, dependendo do número de trabalhadores para ajudá-lo a carregar, será definido o tempo em minutos que ele demora para encher o caminhão com a mercadoria. Então veja, se ele tem 3 trabalhadores, ele demora 24 minutos para encher o caminhão. Agora, se ele tem 6 trabalhadores, ele demora 12 minutos. E se ele tem 9 trabalhadores, ele demora 8 minutos. O que está acontecendo com as unidades aqui? Conforme eu aumento a quantidade de trabalhadores, menos tempo eu demoro para encher o caminhão. Então, eu estou aumentando de um lado, aumentando os trabalhadores para diminuir o tempo. Isso é aumento e diminuição. Isso é inversamente proporcional. Ainda os nossos selos, para nós treinarmos mais um pouquinho. Em um restaurante em Porto Animado, dependendo da estação, é preciso um número de garçons para servir almoços. Se um garçom serve 30 almoços em 48 minutos, quanto tempo levará ou levarão 4 garçons para servir 30 almoços? Bom, vamos construir a nossa tabela aqui, colocar o garçonzinho atendendo. Bom, vamos construir nossa tabela então. Se um garçom demora 48 minutos para servir 30 pessoas, 2 garçons vão levar mais ou menos tempo? Menos tempo, vai ter mais gente para trabalhar. Vai ter exatamente o dobro de pessoas para trabalhar. Se eu terei o dobro de pessoas para trabalhar, significa que eu terei a metade do tempo para servir a mesma quantidade de almoço, certo? Se um demora 48, com 2 garçons trabalhando no mesmo período, eu vou demorar 24 minutos, ou seja, metade que um garçom levaria. Agora, se eu não tenho só mais um garçom nem 2 garçons, eu triplico a quantidade de garçons. Agora eu tenho 3 garçons para servir esses 30 almoços. Eles vão demorar quanto tempo? Exatamente um terço, né? 48 dividido por 3, que é igual a 16. Agora, se eu quadruplico essa quantidade de garçons, agora eu tenho 4 garçons para servir 30 almoços. Quanto tempo eu gasto? Eu vou gastar um quarto do tempo. 48 dividido por 4, que é igual a 12. Bom, vamos agora analisar se a nossa proporcionalidade é direta ou é inversa. Bom, conforme eu aumento a quantidade de garçons, o tempo que eu demoro é maior ou é menor? É menor, né? Então ela é inversamente proporcional. Continuando. Letra F. Se uma lata de grão de bico pesa 310 gramas, quanto pesam 5 latas? Vamos construir nossa tabela aqui de grão de bico. Bom, latas de grão de bico. O peso é 310 gramas. 300, lembra, masculino. Duas latinhas são 620 gramas. 3 latinhas são 930 gramas. 4 latinhas são 1.240 gramas. E 5 latinhas, 1.550 gramas. Então, nós já chegamos à conclusão, né? Quanto pesam 5 latas? 5 latas pesam 1.550 gramas, que seria correspondente a 1,550 kg, certo? Bom, vamos ver se ela é direta ou inversamente proporcional. Conforme eu aumento a quantidade de latas de grão de bico, o peso em gramas vai aumentando ou diminuindo? Vai aumentando. Então, estou aumentando a quantidade de latas, estou aumentando o peso. Portanto, ela é direta. Vamos treinar só mais um pouquinho. Aqui estão os meus selos, diretamente e inversamente proporcional. Mais uma situação.
100 formigas africanas duram 24 horas para construir seu formigueiro. 400 desses insetos demoram para terminar o mesmo ninho em quanto tempo, né? Provavelmente. Vamos construir uma tabela aqui, tá? As nossas formiguinhas aqui. Bom, 100 formigas demoram 24 horas. Se eu dobrar a quantidade de formigas, elas vão demorar mais ou menos tempo? Vai ter mais formiga trabalhando, não vai? A tendência é que seja mais rápido. Como é exatamente o dobro, a tendência é que elas demorem a metade do tempo. A metade de 24 é 12. Agora, se eu coloco 300 para construírem esse formigueiro, estou triplicando a quantidade desses insetos. Se eu triplico a quantidade dos insetos, significa que eu estou dividindo o tempo em 3 partes. É a terça parte do tempo. Ou seja, elas demoram 8 horas. Agora, se eu tenho não 300, mas 400 formigas trabalhando neste formigueiro, elas vão demorar 1/4 do tempo. 1/4 de 24 é igual a 6. Bom, diretamente ou inversamente proporcionais. Conforme eu aumento o número de formigas, o tempo que elas demoram para a construção do ninho é maior ou é menor? É menor, né? Conforme eu aumento a quantidade de formigas, vai diminuindo o tempo. Então, aumenta de um lado e diminui do outro. Isso é inversamente proporcional. E o último, uma padaria para pagar o seu padeiro 1 hora gasta R$ 8. Quanto pagará por hora se contratar 3 padeiros? Vamos construir a tabela também aqui. Quantidade de padeiros e pagando por hora em reais. Em um padeiro acaba pagando R$ 8. Então, 2 padeiros, ela vai pagar R$ 16, o dobro. E 3 padeiros, ela vai pagar R$ 24, o triplo. Conforme eu aumento a quantidade de padeiros, a padaria gasta mais ou menos para pagá-los? Gasta mais, são mais pessoas para pagar. Eu posso até fazer mais pães ou diminuir o tempo para fazer os pães, mas o quanto eu vou gastar com os padeiros vai aumentar também. Então, eu aumento a quantidade de padeiros, aumento o gasto com padeiros. Se aumenta de um lado e aumenta do outro, aumenta as duas magnitudes, logo ela é uma proporção direta. Tudo bem? Então vamos começar a usar esses conhecimentos aqui. Selecione os casos que correspondem à proporcionalidade direta ou inversa na coluna de opções à direita. As minhas opções estão aqui. Tudo bem? Então vamos lá. A quantidade de combustível em relação ao tanque do veículo. Conforme eu gasto mais o combustível, o tanque do veículo vai aumentando ou vai diminuindo? Vai diminuindo. Portanto, é inversa. O número de pessoas indo a uma reunião e a quantidade de refrigerante que cada um pode tirar de uma garrafa que foi comprada. Tá? Você tem uma quantidade de refrigerante que você comprou. Aí eu tenho 5 pessoas que vão à reunião. Essas 5 pessoas podem tomar daquele refrigerante. Mas e se eu aumentar a quantidade de pessoas? O refrigerante tem que aumentar a quantidade para colocar para eles? Ou eu tenho que diminuir a quantidade? Que a garrafa já foi comprada, eu não vou comprar mais. Eu vou ter que diminuir, certo? Então eu estou aumentando o número de pessoas, mas eu vou ter que diminuir a quantidade de refrigerante que é dada. Portanto, eu estou aumentando e diminuindo. Ela é inversa. O número de pessoas assistindo ao concerto e o dinheiro arrecadado. Bom, tem tantas pessoas que assistem a um concerto. Eu vou arrecadar uma certa quantia em dinheiro. Se eu aumentar o número de pessoas, eu vou aumentar a quantidade de dinheiro? Em tese, sim, né? Então, diretamente proporcional.
o número de torneiras abertas e a quantidade de líquido sendo derramado. Conforme eu abro as torneiras, vou abrindo a torneira, vou abrindo. Eu tenho mais líquido ou menos líquido sendo derramado? Eu tenho mais líquido, né? Eu estou aumentando a quantidade de torneiras e eu estou aumentando a quantidade de líquidos. Então ela é direta. O número de ganhadores de um único sorteio e a quantidade de dinheiro que é distribuída para cada vencedor. Se uma pessoa ganha o sorteio, ela recebe aquela quantia. Se eu aumento a quantidade de pessoas que ganham o sorteio, essa quantia ela vai ser distribuída entre os vencedores, ou seja, ela vai ser dividida entre eles. Então, enquanto eu aumento a quantidade de vencedores, eu diminuo a quantidade que cada um vai receber. Se eu estou aumentando e diminuindo, ela é inversamente proporcional. O número de doadores de sangue e o número de doações de sangue. Eu tenho um número X de pessoas que vão doar sangue. Elas vão e doam uma quantidade. Se eu aumentar essa quantidade de pessoas que vão doar sangue, o sangue arrecadado vai aumentar também ou vai diminuir? Vai aumentar também. Então, conforme eu aumento o número de doadores de sangue, eu aumento o número de doações de sangue. Então, eu tenho diretamente proporcional. O tamanho da quantidade de tecido usado para fazer essa calça. Se eu uso uma quantidade de tecido, eu faço a calça de um tamanho. Se eu aumentar essa quantidade de tecido, eu vou aumentar o tamanho dessa calça? Também vou aumentar o tamanho dessa calça. Logo, aumenta e aumenta é diretamente proporcional. E a última, o número de passageiros de um ônibus e o espaço livre. Eu tenho uma quantidade de passageiros e uma quantidade de espaço livre no ônibus. Se eu aumentar essa quantidade de passageiros, o espaço livre vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Olha, eu aumento os passageiros, então eu diminuo o espaço. Então é inversamente proporcional. Ok?